Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pauta com Propósito do mês de fevereiro. O mês de fevereiro chegou e junto com ele chegou o carnaval, tão esperado carnaval que muitas pessoas desejam. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse tema. Quando esse período do carnaval se aproxima, uma pergunta que nós ouvimos muito, é muito recorrente mas por que vocês não comemoram o carnaval? Por quê? Vocês, eu digo cristãos, né? Nós cristãos não comemoramos o carnaval e nós ouvimos muito essa pergunta. Muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas acham que não comemorar o carnaval para os cristãos é apenas uma regra ou uma doutrina colocada muitas vezes pela igreja, as pessoas acham que é isso, né? E existem diversos motivos que as pessoas pensam. Porém, de fato, o porquê que nós não comemoramos, né? Tudo que nós fazemos e não fazemos existe um propósito. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse tema. Nós vamos explicar o porquê nós não comemoramos o carnaval, não do aspecto religioso ou do aspecto doutrinário, mas do propósito, né, da identidade, de uma escolha, dos valores do reino, dos valores que Cristo deixou para nós. Nós vamos falar sobre esse ponto de vista, sobre a consciência, né, o porquê. Existe um porquê, existe uma consciência atrás dessa escolha, dessa decisão. E claro, existe um propósito, né? Então nós vamos, antes de você talvez pensar, né, já vem julgando os crentes falando que a gente não pode comemorar o carnaval. Nós não estamos aqui para dizer que é uma lista, né, do que pode e o que não pode ser feito. Não é esse o nosso objetivo. Essa conversa não é para condenar, para dizer estamos certos e quem comemora está errado. Não é esse o objetivo. E também não é dizer que assim o carnaval é o problema do mundo, né? Até porque existem muitos problemas no mundo em que nós vivemos atualmente. Mas na verdade essa conversa que nós vamos ter é sobre explicar, esclarecer o porquê nós escolhemos viver de uma forma diferente. E por que que no reino de Deus, cada escolha nossa, né, inclusive a de não comemorar o carnaval, revela de fato o que governa o nosso coração. Então, para conversar sobre esse tema, nós temos um convidado muito especial, que é o pastor Carlos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço muito pelo convite. É uma honra estar falando sobre esse assunto e é uma honra esclarecer sobre a palavra de Deus, é uma honra falar sobre Jesus, esse é o nosso objetivo. Então, espero que seja muito esclarecedora essa conversa, né? Que ela possa edificar muitas pessoas, tirar dúvida de outras e trazer outras pessoas para viver isso que a gente tem vivido, né? Esse é o nosso objetivo. Amém, amém. Que você possa então ser esclarecido, caso você tenha dúvidas, e que isso também encha o seu coração, né? Que isso também faça sentido para você. Pastor Carlos, esposo da pastora Iva, pai da Sim. Clara, do Felipe, que são dois adolescentes, Dois né? adolescentes. Clarinha já tá com seus 17 anos. Quase se tornando uma jovem Quase, aí, quase. saindo da adolescência. Eu acredito que essa faixa etária, né, os jovens e os adolescentes, são a maior parte das pessoas que têm dúvidas, que não concordam, né, sobre muitas questões, inclusive a de não comemorar o carnaval. Sim. Por quê? Todo mundo pode e eu não posso, né? Por que todo mundo faz e eu não? Eu acredito que essa seja uma faixa etária que tenha maior dúvida, mas não que as outras não tenham, né? E Deus colocou o pastor Carlos no meu coração exatamente por esse motivo, né? Ele trabalha bastante, né, com os jovens, com os adolescentes. Não só tem 2 filhos adolescentes, mas está sempre no meio, né? Ali na igreja, junto, acompanhando. Então, acredito que você vai conseguir trazer realmente de uma forma esclarecedora, né? Sem nenhum tipo de julgamento, mas realmente de demonstrar o porquê nós fazemos isso, qual é o propósito. E nós vamos conversar assim, dividido em blocos, né? Eu dividi mais ou menos para a gente ter um norte de como nós vamos falar. Então, o primeiro bloco que nós vamos falar é sobre proibição e escolha, né? Que muitas pessoas acreditam que na verdade, uma proibição, e nós vamos trazer esse ponto de vista da escolha, né? Então, para a gente começar, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: não comemorar o carnaval, para ficar claro para as pessoas, né? Uma escolha ou é uma proibição de fato? Olha, nunca foi uma proibição, né? Uhum. Então, é sempre sobre escolha. Quando a gente está falando sobre cristianismo, o cristianismo é uma escolha. Eu escolho. E é muito interessante, eu fico comparando como que Jesus se move,
como que ele se moveu. A gente às vezes tem o hábito de falar como Jesus fez, o que Jesus fez, e não, é o que Jesus faz, como Jesus Uhum. faz, porque Jesus a gente acredita que é um Deus vivo. Então é uma escolha. Então eu escolhi o cristianismo. Em João 15 vai falar que Jesus nos escolheu. Então Uhum. não é uma proibição. A partir do momento que eu não enxergo mais como proibição, e sim como escolha, que eu enxergo que Jesus me escolheu, eu não vou fazer porque eu não posso, eu vou fazer Uhum. porque eu não quero, Uhum. entendeu? Porque eu entendi que isso já não faz mais parte da minha vida. Eu entendi que outras coisas me movem. Então é isso. Então Jesus me escolheu. E assim como ele me escolheu, eu escolhi ele. Então é sempre uma troca. Eu gosto de falar Uhum. sempre que o nosso Deus é um Deus muito recíproco. Ele ama todos da mesma forma, mas ele se relaciona com aqueles que se relacionam com ele. Uhum. Não é sobre o tanto que Deus nos ama, mas é sobre o Sim, relacionamento que tem que partir de nós, né? Ele está isso, disponível para nós 100%, mas 100%. o quanto nós estamos disponível para ele é o que faz a É o diferença que faz a nessa diferença. relação, entendi. E é muito legal, né, você falar que ele nos escolheu, então a partir dessa escolha dele por nós, eu decido o que eu vou escolher ou não, né? Sim, E a gente tá falando aqui sobre o carnaval, mas você disse que é, as escolhas, né, que a gente faz, não tem necessariamente que ser só o carnaval, mas tudo o que a gente escolhe, né, nós não somos proibidos. É uma sim, escolha que vem do nosso coração, sim. pelo entendimento e pelo discernimento que nós temos de que aquilo não agrada o coração dele, né? Sim, que é o que as escrituras traz, né? Uhum, Então a escritura fala, inclusive, que a gente pode tudo. uhum, Né? Então, ninguém vai me proibir de fazer. Eu tenho mais de 18 anos, uhum, não é? Então, eu posso fazer o que eu quiser. uhum. Só que não é bem isso, né? Eu posso Sim, fazer aquilo que eu escolher. Né? aham, Então, a partir do momento que eu escolho viver de forma diferente, eu já não me amoldo mais o que as pessoas uhum. escolhem, sim aquilo que eu acho certo e errado. Sim, então que fique claro que comemorar o carnaval ou não é uma escolha. E as pessoas, né, elas relacionam muito com a regras, né? Só que o próprio Deus diz que nós somos livres em Cristo, né? Então, o que você considera assim que significa essa liberdade? Como que se relaciona com as escolhas que nós fazemos? Essa liberdade em Cristo com essas escolhas, já que nós podemos escolher. Olha, eu gosto de pensar que Jesus, como a gente escolhe Jesus, Jesus nos escolhe, não é só escolheu ele porque ele nos escolheu antes. Uhum, Então eu gosto de pensar que aquilo o molde do mundo culturalmente, ele se impõe mais do que verdadeiramente as escrituras impõem. Eu uhum, estou muito mais preocupado em me amoldar aos meus amigos do que uhum, aquilo que eu acredito. Estou falando sobre escritura, mas não só sobre isso, tá? Eu amoldo os meus gostos. A gente vê hoje na juventude as pessoas fazendo aquilo que não quer para uhum, serem aceitos no meio de algo, uhum, né? Então é essa liberdade que a gente precisa pregar e que a gente precisa ter. uhum, Então é algo que não me agrada, eu não vou fazer porque eu não estou preocupado com o que as pessoas vão achar, desde que eu esteja sendo socialmente correto, né? uhum, Desde que eu esteja vivendo de uma forma digna. Então, eu não estou preocupado com isso, porque eu estou preocupado justamente com o relacionamento que eu tenho com Deus. uhum, Então, eu estou preocupado com o que ele pensa. uhum, Mas não é porque eu sou obrigado ou porque eu tenho medo do que ele pensa, não. É porque eu enxergo ele como meu pai. uhum, Então, o que que eu quero que o meu pai pense? O que que eu quero que o meu pai, o que que meu pai quer que eu faça? uhum, Então, eu tento trazer sempre para esse lado, sabe? Eu falo, então, uhum, eu preciso entender o coração do meu pai para que eu faça por obediência e por amor. uhum, Então, eu começo a escolher diferente do mundo por conta disso. uhum, entendi. E quando a gente fala mundo, é, é uma palavra assim que eu não gosto muito de usar, sabe? Uhum, Porque a gente está nele, uhum, entendeu? Então a gente está falando de trevas, né? uhum, Então o mundo é trevas. A gente está no mundo físico, mas quando a gente às vezes fala o mundo, a gente está falando de um mundo espiritual, de uhum, um lugar onde é dominado por uma treva. Então uhum, a gente vive num mundo de luz,
e o mundo de trevas, né? Uhum. Nesse lugar habita o bem e o mal. Então, quando eu estou falando sobre, olha, não se amoldeis a esse mundo, ele está falando tudo, não se amoldeis ao molde que as trevas colocam nesse mundo. Uhum. E não necessariamente não se amoldeis às leis desse mundo, Aham. né? Porque a gente entende também a nossa responsabilidade civil, né, em relação a Sim. isso. Uhum. O bem e o mal, ele existe independente de eu acreditar ou não, né? E não existe um meio termo também. Não Então, existe ou também. é bem ou é Ou é mal, mal. né? Se não está agradando o coração de Jesus, significa que está Sim. fazendo parte do mal e agradando ao mal, né? É interessante você falar essa questão da imposição que o mundo faz. Eu nunca tinha parado por esse ponto de vista, assim, analisado. Porque quando as pessoas, por exemplo, excluem, né, uma outra pessoa, todo mundo comemora o carnaval, você não, então aquela pessoa é excluída. O mundo está fazendo uma imposição, É uma né? lei. É uma lei. É. De fato, por isso que nós não somos livres, né? É aquela falsa sensação de liberdade, né? Não, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Na verdade, nós não estamos fazendo o que nós queremos, nós Que os estamos outros fazendo o querem. que as pessoas estão nos impondo, e essas pessoas, né, dominadas pelas trevas. Então, que isso fique claro, né? Sim. E quando você fala, né, poxa, a gente tá, como que chama o programa, né? O podcast, Aham, pauta com propósito. sim. Então, tudo aquilo que a gente faz na vida tem um propósito, Uhum, né? Aqui você tem um propósito do que você está fazendo, só que as suas escolhas também têm um propósito. Qual que é o propósito de você escolher ir ao carnaval? Qual que é o uhum, propósito de você escolher a sexualidade? Qual que é o propósito disso tudo? uhum, Né? Então tem um propósito, ou a minha carne deseja, ou o mundo deseja que eu faça. uhum, Ou quando eu estou contra isso, é aquilo que as escrituras pedem para que eu faça. uhum, Então sempre vai ter uma lei. uhum, Não existe. A gente sempre está diante de uma tomada de decisão por uhum, conta de uma opinião ou de uma imposição de alguém. uhum. Sim, e aí é aonde o que a gente escolhe é o que vai fazer a diferença de estar indo para o caminho que agrada a Jesus ou não, né? Sim, Amém. Então, que a gente possa refletir sobre essa falsa liberdade, né? E entender que a verdadeira liberdade está em Cristo, porque Ele não nos impõe. Ele nos ama e a gente escolhe por amar Ele de volta, né? E como que essas escolhas, elas revelam, de fato, o que governa o nosso coração? Porque a nossa escolha, né, como você disse, todas elas têm um propósito. Eu escolho isso por um motivo, eu escolho isso por outro motivo. Como que isso nos demonstra que, isso aqui está governando o meu coração? É Jesus que está governando o meu coração, ou é o mal que está governando o meu coração? olha, eu gosto muito de pensar na nossa formação. Uhum, Então, somos formados de corpo, alma e espírito. uhum, Existe essa formação. Existe uma coisa dentro da gente que é a alma. Quando a gente fala corpo, carne, né, a gente está falando da matéria. uhum, Quando a gente fala de alma, a gente está falando das nossas emoções. uhum, Quando a gente está falando de espírito, a gente está falando de uma parte da nossa formação que é a responsável em comunicar com Deus. uhum. Então, gosto de falar que a nossa alma é a Maria vai com as outras. Então, existe uma alma dentro da gente que ela Aham, reflete as nossas emoções, né? aham. Então, como assim? Então, assim, tudo aquilo que eu faço que é o desejo da minha carne, Uhum, ela vai alimentar a minha alma. E a uhum, minha alma vai fazer isso, uhum, porque está sendo alimentado pelo desejo da minha carne. A minha alma escuta a minha carne. Só uhum, que, por outro lado, tudo aquilo que eu faço, que o Espírito peça que eu faça, e eu preciso desse relacionamento, porque existe uma quarta pessoa nessa história, que é o Espírito Santo. uhum, Então, dentro de nós existe uma quarta pessoa que não é formação nossa, é de direito nosso, por conta da uhum, crucificação de Jesus, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que se comunica com o nosso espírito. Então, o nosso dever é fazer com que a nossa alma ouça o nosso espírito, que se comunicou com o Espírito Santo, uhum. para que a nossa alma seja induzida a fazer aquilo que está no coração de Deus. Entendi. Entendeu? Então, o meu coração vai se mover
ele se move Uhum. conforme o que eu escolho fazer. Então, Uhum. quando eu escolho as coisas espirituais, o meu coração ele tende a fazer Uhum. as coisas espirituais. Quando eu se movo aos prazeres da carne, Uhum. a minha alma tende, ou o meu coração, que é o coração é a alma, né? Uhum. Então, eu amo com todo o meu coração, Uhum. né? É com a nossa alma Hum. que a gente ama. Então, nosso coração ele está suscetível a fazer tudo aquilo que a gente está alimentando, tanto do Uhum. espírito quanto dos desejos da nossa carne, que Hum. são aquilo que a gente falou, né? O bem e o mal, né? Uhum. No nosso meio, né, no meio cristão, nós falamos e ouve-se muito sobre o matar a carne, né? Eu acho que essa explicação que você deu agora sobre o nosso corpo, alma, espírito e o Espírito Santo esclarece também muito isso, porque eu acredito que muitas pessoas tenham dúvida, né, do que, o que que significa isso, matar a minha carne? O que que significa, eh, deixar as vontades da carne? O que que é isso? Então é deixar isso que a minha alma deseja, satisfazer o Sim. meu corpo e focar no meu espírito que está se comunicando com o Espírito Santo. Porque as minhas escolhas Uhum, governam meu coração, uhum, entendi. entendeu? Então eu escolho isso. Então, dependendo do que eu escolho, ou o meu espírito governa, ou a minha carne governa, Sim, dependendo das minhas escolhas. isso. Então, o que governa no final é o que você É o escolhe, que você né? escolhe. Certo. Então, nesse primeiro bloco de proibição e escolha, eu acho que a gente ficou bem claro que é uma escolha e que o que eu escolher vai governar o meu coração. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão da alegria, né? O que as pessoas buscam nesse período de carnaval e alguns outros também, mas falando especificamente sobre o carnaval, né, como outros eventos, o que eles oferecem, né? Como que essa alegria que as pessoas buscam no carnaval se diferencia da alegria que Deus nos oferece? Porque Deus nos oferece uma Sim. alegria imensa e totalmente diferente, né? O que diferencia? Em João 16 vai falar que existe uma alegria que provém de Jesus. Uhum, Essa alegria que a gente tem que buscar todos os dias. Em João 15 vai dizer que para a gente não amar as coisas deste mundo, uhum, porque tudo que há no mundo é desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. uhum, Você percebe que essas três coisas são tudo perecível? uhum, Tudo que a carne quer é perecível e acaba. Então ela quer desejo da carne, os desejos dos olhos uhum, e a soberba da vida. uhum, Então tá falando sobre eu satisfazer os meus próprios prazeres. Então, aí que Jesus fala, é para a gente não se apegar a essas coisas, porque existe um desejo que vem do Espírito Santo. Que aí uhum, quando a gente vai olhar lá para Gálatas e todo mundo, né, os que estão assistindo a gente ou os que vão assistir que são cristãos, vai saber, vai estar em Gálatas 5:12, né, que são os frutos do uhum, Espírito, né? Então é uma passagem bem conhecida dos cristãos, vai falar o quê? Que a gente precisa desejar paciência, bondade, amor. Esses são os desejos do Espírito. Como a gente uhum, falou no outro bloco, uhum, existe o bem e o mal. Então a carne deseja as coisas deste mundo, o uhum, espírito deseja as coisas do eterno. E é isso que vai nos levar para esse lugar. uhum, Então a alegria, ela depende de como a gente vive, porque uhum, existe uma alegria perfeita, uma alegria diferente para aqueles que estão em Cristo. uhum, Eu gosto muito de Paulo. uhum, Quando eu olho para a vida de Paulo, e tem uma passagem de Paulo e de Pedro, que enquanto eles apanhavam, eles cantavam louvores. uhum. Não que eu desejo, né, que as pessoas apanhem, nem Aham. eu quero apanhar, né, misericórdia. É. Mas se eu apanhar um dia por Jesus, eu quero cantar louvores. Uhum, Então essa alegria é a alegria que o mundo, os uhum, costumes das trevas, não o mundo que nós vivemos material, o mundo uhum, espiritual, ele não entende. uhum, Porque todas as vezes que a gente vai contra as coisas da carne, quando eu não tenho os meus desejos da carne, quando eu não tenho os meus desejos dos olhos, quando eu não consigo os meus desejos, quando eu não realizo os meus desejos da carne, quando eu não realizo o meu desejo dos olhos e quando eu não consigo ter soberba, não tenho condição disso, eu fico triste.
Uhum. Então, essa é a diferença da alegria entre os cristãos, ou Uhum. a alegria que o cristão busca, Uhum. e a alegria que os que não seguem a Cristo buscam. Uhum. A gente busca uma alegria incondicional, Uhum. independente da situação que a gente vive. Uhum. E o mundo, as trevas, as pessoas que não buscam a Cristo, que essas pessoas não são trevas, Uhum. essas pessoas são filhos de Deus. Sim. Elas buscam aquilo que satisfazem o próprio eu. Uhum. E o satisfazer o próprio eu muitas vezes frustra. Então você vive numa tristeza, Uhum. não é? Sim. Essa palavra, né, do incondicional que você falou, acho que esclarece bem a diferença, né? Então, a alegria que Jesus traz, ela é incondicional, ela não depende de uma situação, ela não depende se você tá aonde você quer, fazendo o que você quer. Não, ela é incondicional porque ela não depende de nada, ela depende de eu tenho Jesus e isso me traz alegria. E a alegria que provém, né, do mundo das trevas, né, do mundo espiritual das trevas, é uma alegria condicionada a uma coisa. Então, se eu satisfaço meu desejo, eu estou alegre. Sim, Se eu não satisfaço, eu não tenho essa alegria. Né? Ou se algo de ruim acontece comigo, eu perco a minha alegria. sim. Quando eu estou em Cristo, se algo de ruim acontece comigo, Ele me conforta. Ele traz o consolo que eu preciso, a paz que eu preciso, independente da situação que eu estou, né? Sim. Eu acho que as pessoas conseguem identificar bem essa diferença quando elas vivem de fato, né? Sim. Quando elas estão com Cristo e passam por situações que não era para estar alegre, mas existe uma paz dentro do coração, né? Eu acho que quem já viveu situações assim sabe do que significa essa alegria, né? E não que a gente viva isso plenamente, né? Aham. Não que eu consiga viver isso plenamente. Não sei se você consegue, né? Não. Então, não que eu consiga, mas a gente sabe que tá errado quando a gente não tá vivendo. Uhum. Então, tem hora que eu falo assim, eu tô triste, não porque eu estou passando pela situação, Uhum. mas porque eu não consigo estar alegre no meio da situação. Uhum. Porque eu ouvi um dia um cara falando, ele falou assim, ó, existem coisas boas e coisas ruins. Uhum. Ele falou assim, as coisas boas você precisa aproveitar. Nos momentos ruins você precisa sobreviver. Uhum. Porque os momentos ruins vai passar, Sim. entendeu? Então é isso, a gente precisa entender essa dinâmica eterna que a gente fala, poxa, daqui a pouco passa. Uhum. E o Senhor está me sustentando, Uhum. né? Eu vim aqui com as minhas pernas, eu estou respirando o ar, não é? Isso Valorizar já mais. me basta, Aham. entendeu? Você começa a valorizar mais, né, o Sim, que Jesus faz. E a questão do eterno também, que eu acho que é uma outra característica que dá para diferenciar bem, né? A alegria que provém de Jesus, ela é uma alegria de coisas eternas, né? É a satisfação de coisas eternas. E a alegria que provém do mundo das trevas, espiritualmente falando, é aquela alegria passageira. Você vive aquele momento, nossa, parece que tá maravilhoso, mas depois passa e aquela alegria vai embora, né? Não é uma alegria eterna. Então, para a gente conseguir diferenciar, né? Porque às vezes a gente está buscando tanto uma alegria que na verdade ela não tem sentido. Ela é passageira, ela acaba. ela acaba e aí fica depois um vazio, né? Sim. Que aquilo vai embora. Então, que a gente possa diferenciar esse tipo de alegria que a gente busca. E você acredita, assim, que as pessoas, né, elas associam a alegria a excessos? Porque no carnaval existe muito, né, excesso de tudo. Você acredita que as pessoas condicionam nosso Ó, excesso como alegria? eu acho muito isso. E Uhum, eu acho que tem que condicionar. uhum, Você sabe por quê? Porque a gente tá falando do excesso, mas e se eu falar ao contrário? uhum, Se eu falar no excesso de amar ao próximo, no uhum, excesso de buscar a Deus, no uhum, excesso de estar com os meus irmãos em comunhão. uhum. Então isso vai gerar, porque você lembra? A nossa alma, que é Sim. o nosso para-raio dessas coisas. Então, Uhum, tudo aquilo que eu gosto, eu quero muito. uhum, Então, quando eu gostar das coisas espirituais, eu quero muito, isso uhum, vai me trazer alegria. Quando eu busco as coisas, os prazeres da carne, eu também quero muito, porque eu acredito que isso vai me trazer alegria. uhum, Que é a que você disse, que é o que é uma alegria momentânea, uma alegria uhum. que acaba. Quanto mais eu tiver, mais feliz eu vou Isso. ser. Eu gosto de falar que a gente precisa ser extravagante. Tem uma Aham. palavra que eu gosto de usar, mas ela é muito polêmica, sabe? Eu falo que a gente tem que ser radical, né? Aham. Então,
Porque chegou essa história, né, por muitos anos, que, nossa, crente radical, evangélico Aham, radical. Não é o radical de julgar as pessoas, estamos falando não de julgamento, mas eu aham, estou falando que eu tenho que ser radical naquilo que eu acredito. sim. Então eu preciso ser radical no servir a Deus, eu preciso ser radical no olhar para as escrituras com amor, eu preciso ser radical em olhar para o meu próximo, eu preciso ser Uhum, radical, porque senão a minha carne ela vai me vencer. sim. Não ser radical no sentido de, Negativo. poxa, tem gente que fica mandando os outros pro inferno, né? Assim, nossa, vai pro Aham, inferno. Não, não é o radical nesse sentido aham. de não seguir o que eu tô seguindo, você tá perdido, você não tá na minha doutrina, você tá perdido. Não, não, não é esse radical. Ao longo do tempo, essas coisas, ela foi distorcida. Uhum. O E a gente vai ver entendimento da isso, palavra. a gente vai falar um pouco depois sobre o carnaval, e a gente vai ver que realmente foi muitas coisas distorcidas, né? Uhum, Então, o entendimento, então, nós precisamos ser extravagantes, nós precisamos ser radical, uhum, porque toda essa extravagância, essa busca, isso vai fazer com que o nosso coração se encha mais de alegria. E uhum, toda essa extravagância, essa busca vai fazer com que os prazeres do mundo nos matem mais rápido. uhum, Porque é tudo aquilo que você é muito exposto, uhum, você é muito tocado. E você é mudado e transformado por aquilo. uhum. Seja positivo ou Seja positivo negativamente. ou negativo. Uhum. Então, que a gente possa ser extravagante. Eu ouvi alguém falar, eu não lembro aonde foi, mas que dizia assim que quando estava, né, ali no, quando essa pessoa estava nesse mundo das trevas espiritual, a pessoa era radical e queria viver tudo e fazer tudo. Então, por que não viver tudo e fazer tudo com Cristo, né? Sim. Por que que agora com Cristo tem que ser contido, tem que ser frio, digamos assim, né? Sim. Controlado. Quando você estava falando, eu me lembrei de um louvor que a Mila colocou um dia pra gente ouvir no discipulado feminino, que chama Visceral, se eu não me Sim. engano. Que me lembrou essa palavra, né? Extravagante, visceral, de realmente ser inteiro, né? Íntegro ali, intenso naquilo que você faz com Cristo e para Cristo, Sim. né? Dessa mesma forma. E falando um pouco sobre o discernimento, né? É possível a gente discernir se algo está nos preenchendo de fato, espiritualmente, ou apenas nos distraindo e nos levando para tudo isso que é passageiro, que não tem propósito. Sim. Tem como ter esse discernimento? Tem como ter esse discernimento. E não é tão complicado assim. Porque assim, ó, o que a gente precisa entender? Tem algumas Aham. premissas, né? Primeiro, eu preciso ser honesto comigo. Aham. Eu falo, você pode me falar o que você quiser de você, eu vou acreditar porque você está falando. Uhum. Mas realmente é isso? Uhum. Então, primeiramente, eu preciso falar assim, eu tô realmente cheio? Será que eu tô realmente buscando da forma que eu... Será que realmente eu tô me relacionando da forma que eu preciso? Uhum. Então, acho que a primeira premissa nisso é o quê? É eu ser sincero comigo mesmo. E a Uhum. segunda, eu conhecer as escrituras. Uhum. Porque o que nos dá parâmetro? Existe um nome que dá à Bíblia, que é a palavra revelada. Uhum. Que eu acho que é o que eu mais gosto. Na minha Uhum. Bíblia, eu risquei o Bíblia. Se eu risco não, ele apagou com o tempo. Aí eu catei uma caneta assim e escrevi palavra revelada. Revelada. Porque para mim é o nome mais incrível que existe para as escrituras. Que faz mais Que sentido. faz mais sentido. Então, quando eu olho para as letras, para a voz, eu entendo que aquilo é a voz de Deus, e lá Aham. está falando se o que eu estou fazendo está de acordo com ele. Você sabe por quê? Porque tem hora que eu não vou sentir nada. Uhum. E não é porque eu não estou sentindo nada que eu estou no lugar errado, que eu estou no Uhum. caminho errado. Às vezes eu só não estou sentindo nada, Uhum. mas eu estou sendo sincero comigo mesmo. Eu estou Uhum. olhando para as escrituras. Então tem como a gente saber se a gente realmente está no caminho certo, sabe? Em relação a esse discernimento, se a gente está preenchido ou não. E não é Uhum. sobre as nossas emoções, porque as nossas emoções, elas nos levam para onde as nossas emoções querem levar. Uhum. Então tem hora que eu preciso pegar as escrituras e falar, será que as minhas emoções estão me levando para o lugar certo? Não Uhum. é? Uhum. Então, duas palavras-chave aqui: emoções e o sentir, né? Os sentimentos. Não é sobre emoções, não é sobre sentimentos, Não. não é sobre o que eu estou sentindo naquele momento. É sobre a minha sinceridade comigo mesmo
e sobre conhecer as escrituras, porque conhecendo eu vou saber se aquilo agrada a Deus ou não. E aí os meus sentimentos vão ser verdadeiros. Uhum. Porque vai ser honestos. Verdadeiros não. Meus sentimentos vão ser honestos ou desonestos. Uhum. Falar, poxa, realmente. Uhum. Porque a gente vai ter sentimentos, a gente Uhum. vai ter emoções. E a gente. Por quê? Porque existe uma alegria Uhum. que provém de uma emoção, Uhum. né? Então eu preciso ser alegre. Não é isso? Uhum. E para mim, então eu preciso ser honesto e sincero com Uhum. aquilo que eu tô sentindo, com aquilo que eu tô vivendo. Uhum. Porque tudo que eu tô vivendo tem que trazer para esse lugar de alegria. Uhum. Entendi. E muitas vezes, assim, se eu conheço as escrituras, eu não vou deixar de sentir, por exemplo, desejo, né, ou vontade de fazer algo que satisfaça os meus desejos carnais, né? Isso também não significa isso, né? Porque às vezes Não as pessoas significa. acham assim, me tornei cristão, leio a Bíblia, falo com Deus, então agora eu não vou mais ter vontade de fazer nada que é errado, eu não vou ter mais vontade de pecar, enfim, de Sim. satisfazer os desejos da minha carne. Não, na verdade é uma luta eterna, né? Sim. Assim, Somos carne ainda. em toda a nossa vida, né? Então, assim, não é que a gente não vai sentir, por isso que entra a questão da escolha e da decisão, né? Eu sei e eu sinto. O que eu vou fazer? Eu Sim. vou. A gente tem bastante contato, né, com usuários de droga. Uhum. E tem a frase do NA, né, que viva um dia, né, somente Uhum. só por hoje, eles Só por falam, né? hoje. Então a gente também é assim, entendeu? Aham. Poxa, a gente vence as nossas batalhas, a gente acredita no caminho que a gente tá seguindo. Uhum. E por hoje a gente venceu. Uhum. E aí amanhã a gente vai de novo. Isso é santidade. Aham. Isso é legal também falar, né? A questão da santidade. Porque as pessoas acham que santidade é ser santo, né? Não Não necessariamente. necessariamente. Assim, a palavra fala que somos santos, né? Mas Aham. é que Não do nem- jeito que as é, pessoas entendem, né? não, da mesma forma do mundo, né? Que as pessoas às vezes têm um entendimento errado, o mundo tudo é trevas. Não, trevas Aham. é o que tem espiritualmente no mundo. E a santidade, eu sempre falo que a santidade é a forma que eu luto. Aí a gente Uhum. volta para honestidade. Eu preciso ser honesto comigo Uhum. mesmo e saber de que forma que eu tô lutando. Uhum. Eu tenho uma expressão, eu gosto muito de visualizar as coisas assim. Uhum. Aí eu pego e penso, aí me perguntam sempre, poxa, mas o que é santidade? Então eu falo, santidade é você ter uma espada Uhum. e você lutar com toda a tua força com essa espada. Você pode até cair, mas você Uhum. vai cair com a espada na mão. Aham. Agora, se você cair com a espada na bainha, você não cuidou direito. Aí Uhum. não é santidade. Então, Uhum. santidade é a gente lutar o tempo todo. E a Bíblia vai falar em Eclesiastes que não existe um homem na terra que faça o bem e nunca peque. Uhum. Então não é sobre ter pecados, é sobre como luta com os pecados. Uhum. Honestidade com nós mesmos, honestidade comigo mesmo. Uhum. Como eu luto com o pecado. Isso é interessante. Vou anotar para não esquecer. Bom, eu acho que assim, então a gente consegue ter discernimento, não é difícil ter discernimento, mas eu preciso querer, né? Eu preciso, novamente, fazer uma escolha. Eu quero ter discernimento, eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. E aí as coisas fluem, né? Aí eu busco como fazer isso. Agora, falando um pouco assim da questão cultural, né? Cultura, influência. O carnaval a gente sabe que é cultural, né? Desde da infância isso já é colocado nas escolas para as crianças e historicamente, né? Falando historicamente e espiritualmente, o que essa festa representava? Como que isso ajuda assim a gente a compreender, a entender que ela não está alinhada com os valores de Cristo, que é uma festa que não agrada ao coração de Deus, né? Falando dessa questão histórica e cultural, porque a gente sabe que é uma festa cultural, está Sim. dentro da nossa cultura, né? Olha, por incrível que pareça, carnaval, ela vem do latim e ela significa carne levare. Uhum. Essa palavra significa assim, matar a carne. Uhum. Então, no começo dos primórdios, qual que era o objetivo da Igreja Católica? Era uma festa. Uhum. Só que o carnaval, não, ele terminava antes da quarta-feira de cinzas, que Uhum. termina na terça, não é isso? Uhum. Porque na quarta-feira de cinzas começa a quaresma. Uhum. O que é a quaresma para os católicos?
A quaresma para os católicos são 40 dias de jejum. Uhum. Então eles fazem ou não corta o cabelo, né? Tinha uns que eram Uhum. mais extravagantes, né? Uhum. Outros menos, uns mais radicais, outros menos. Mas era um período de consagração. Uhum. Então o carnaval, esse nome, ele originou desse lugar. É Uhum. tipo assim, nós vamos entrar de jejum, vamos fazer um churrasco? Uhum. Entendeu? Porque Entendi. vamos despedir de uma boa Uhum. comida, vamos Aham. despedir de uma boa música, porque a gente vai entrar de jejum. Uhum. E aí, quando a gente entrar de jejum, a gente vai passar um tempo, né? Vai passar um tempo exposto a isso, depois a gente volta. Aí depois vai terminar, né? O Uhum. jejum e tal. Então, o carnaval, ele veio desse lugar. Então, Uhum. ele era festa saudável. O Entendi. que acontece? Ao longo do tempo, isso foi mudando, isso foi modificando. Uhum. Uma vez eu ministrei na igreja sobre os costumes. Uhum. As trevas, o mundo, as trevas, ele sempre está se amoldando à necessidade contemporânea. Uhum. E qual que é a necessidade contemporânea ao longo do tempo? O Paulo vai falar nas cartas dele, e toda hora Paulo ele está insistindo na sexualidade. Toda Uhum. hora ele está insistindo nesses pecados onde satisfazem a carne. Uhum. Então essa é a necessidade do ser humano. Uhum. Então a minha necessidade, ela é aquilo que Paulo está condenando nas cartas dele. Eu posso pegar essas cartas de Paulo e trazer para minha vida, e a gente vai voltar naquilo que você falou. Não é que a minha carne não deseja, é que eu Uhum. luto contra ela, porque eu, Uhum. eu escolhi lutar contra ela. Eu Uhum. não escolhi ceder para os meus desejos. Então, ao longo do tempo, o carnaval ele se transformou no que é hoje. Uhum. E o que é o carnaval hoje? Na maioria deles, né? É o quê? É uma festa dos prazeres da carne. Uhum. Só que quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus não mudou. A Uhum. Bíblia não mudou. A alegria de Jesus a gente conquista da mesma forma, que preenche o vazio desse lugar. Então Uhum. Jesus nunca muda. Então, culturalmente, as coisas foram mudadas, transformadas, ajustadas e amoldadas para me levar para o pecado. Uhum. Aquilo que era bom se tornou ruim. Uhum. Aquilo que era para ser uma festa, a gente faz, né? A gente tem a cultura do jejum. Então, às vezes eu falo, poxa, vamos entrar de jejum. Então, assim, né? Depende de quantos dias são. O que a gente faz? Se for pouco tempo, né? A gente fala, não, né? Vamos fazer um churrasquinho, vamos fazer um almoço. A Uhum. gente vai se consagrar um tempo. Dependendo do que a gente faz uma semana antes para preparar o corpo para isso, Uhum. né? Sim, porque então a gente faz um carnaval, Aham. entendeu? Só que o carnaval original, que Original. era celebrar, porque eu estou entrando num período de consagração, seria para esse Uhum. motivo. Então, vamos Entendi. resgatar isso aqui, Uhum. entendeu? Em vez da gente pegar e satisfazer os prazeres da nossa carne, vamos pegar a palavra e vamos voltar para o original, vamos matar o prazer da nossa carne. Uhum. Seria legal a gente tentar ser sincero com isso, a gente ser justo, voltar às origens e Uhum. vamos fazer realmente o que precisa ser feito, sabe? Uhum. O sentido O sentido literal que literal do é carnaval. isso, né? Eu não sabia, não imaginava que o significado era esse, né? Literalmente matar a carne, e que também era por esse motivo, né, que essa festa acontecia. Porque era algo que precedia ali o jejum, né, chamado de quaresma. Eu lembrei, você falando sobre despedida, me veio à cabeça como se fosse uma despedida de solteiro, né? A pessoa vai casar, aí ela faz uma despedida de solteiro. Sim. E até isso foi distorcido, Até né? isso. Até isso foi distorcido. Então, essa questão, quando você falou do amoldar, né? As trevas veem ali a oportunidade onde ela pode entrar para ir modificando o sentido original da coisa, da situação, para levar as pessoas no fim Por- para satisfazer seus Porque ela precisa desejos. te convencer. Uhum. Porque ela quer que você escolhe aquilo que os seus olhos enchem, sabe? Meus olhos Uhum. encheu. Então, ela vai tentar sempre nos convencer. E uma Uhum. hora a gente percebe que isso já não é mais suficiente para nos convencer. Aí o que Uhum. que ela faz? Ela muda. Uhum.
não é? Cada vez que Vai passa, inovando tá ali. mais difícil, cada Uhum, vez que passa, tá mais preocupante. uhum, E né, igual você sabe, a gente cuida da juventude. uhum, Cada vez que passa, as meninas mais novas, né, estão sexualmente ativas. uhum, Os meninos mais novos estão usando drogas. Cada uhum, vez que passa. Por quê? Porque as trevas precisam fazer algo novo o tempo todo uhum, para convencer essas pessoas. uhum. Isso, se a gente parar para observar, é em tudo, né? Se a gente pega, por exemplo, um celular, o objetivo inicial foi todo distorcido. Sim, Também já é usado muito, né, por esse mal, por essas trevas, né? A internet e tudo mais. Então é nossa escolha se a gente vai querer aceitar essa distorção ou se a gente vai sim, realmente seguir nesse caminho. E quando você fala que Jesus não mudou, né? Isso é um atributo, né, de Deus. Deus, ele é imutável. Então, por isso que há quantos anos, né, a Bíblia foi escrita, há quantos anos Jesus veio, né, se entregou por nós e nada mudou. Por que que a palavra é viva, né? sim, Quando você falou da palavra revelada. A gente lê algo que aconteceu há tanto tempo atrás, mas é exatamente o que Deus está falando com a gente hoje. Porque ele não muda, né? Ele é realmente imutável. E a gente tem que ficar muito atento, né? Para não cair nessas distorções e não perceber, né? Se a gente estiver distraído, a gente não percebe sim, e acha que isso é sim. normal, né? Que isso é cultural, isso faz parte. E a gente aceita. E a gente Porque a aceita. gente acha que é cultural. Uhum, E nem sempre eu tenho que aceitar porque é cultural. uhum, Nem sempre eu tenho que aceitar porque é lei, uhum, não é? Então eu não tenho que aceitar porque é lei, ou porque uhum, todos fazem, não é? Porque existe uma lei acima de tudo que eu preciso uhum, seguir, não uhum, é isso? Não somos contra a lei, mas se a lei faz com que eu negue a Jesus, eu não vou cumprir a lei, porque como eu disse antes um pouco, Paulo e Pedro apanharam na prisão. uhum. Por quê? Porque era proibido falar de Jesus e eles estavam então contra a lei, Uhum. não é? Sim, Então, nem sempre eu ir contra a lei, pessoas hoje estão em alguns lugares do mundo onde não podem falar de Jesus, estão uhum. pregando o evangelho. Eles Sim. estão contra a lei Contra a daquele lei. país. Por Uhum. quê? Porque a lei do nosso Senhor, ela é sobre tudo, ela é Uhum. sobre todas. É Uhum. isso, essa premissa, né, que a gente segue. Uhum. E isso tem que estar muito forte no nosso coração, Sim. né? Pra gente se posicionar. E assim, você falou bastante, né, sobre a questão do se amoldar. É possível a gente viver, porque não tem como a gente sair, né, do meio disso tudo. Vou me isolar e viver sozinho, eu e Deus ali, só na eternidade, né? A gente vive no meio da cultura, a gente vive no mundo, né, dominado por trevas. E como que a gente vive? É possível viver sem se amoldar, sem se, vou usar a palavra assim entre aspas, né, contaminar? Porque sem querer assim ser incluído nessas coisas de fato, mesmo elas estando ali acontecendo. É possível, né? Porque, como a gente está falando também sobre escolha, eu Uhum. escolho fazer isso. Uhum. O capítulo da Bíblia que eu mais gosto é João 17. Eu amo João 17. Existe uma oração de Jesus que quase todos os dias eu lembro ela. Eu lembro Uhum. dela. Que fala assim, Pai, ele orando para Deus. Uhum. Então, quando eu penso que tem um intercessor, Jesus, orando para mim, orando para você e orando Uhum. para você, eu falo, esse cara é brabo. Uhum. E Ele aí tá ele ali fala pra... assim, Pai, eu peço. Ele tá falando Uhum. que o Senhor não os tire do mundo. Uhum. Entendeu? Então, que é o desejo dele que a gente esteja Que aqui? a gente Ele fala assim, esteja. mais os livros do mal. Uhum. Entendeu? Então, a gente escolhe, mas a gente consegue se sustentar? Não. A gente só se sustenta porque existe uma intercessão de Jesus, é Ele quem nos sustenta. Uhum. Agora, se você se isolar porque você acha errado, eu acho errado ir no carnaval e satisfazer a minha carne. Uhum. Mas você não buscar Jesus, você não vai se isolar a vida inteira porque você não aguenta, porque Uhum. você não vence a sua carne. Uhum. Você só vai conseguir vencer a sua carne se Jesus lutar por você. Tem uma, tem uma passagem que eu gosto muito de Josué, onde Josué chega, né? Moisés não entra na Terra Prometida, né? Uhum. Aí Moisés fala assim, ó, Josué, você, né? Deus instrui que é Josué. Uhum. Aí na hora que Josué tá entrando, ele vê um soldado. E aí, tipo, com armadura.
Aí ele fala assim, você está com nós ou está contra nós? Ah. Aí ele fala, não, eu estou com vocês e vou na frente, entendeu? Então ali era Jesus. Jesus encontra Josué e fala, eu vou primeiro. Aham. Então a gente vai vencer as nossas batalhas se Jesus for Se ele primeiro. for Se a primeiro. gente for, Josué ia perder a guerra, entendeu? Aham. Terra prometida, ele sabia para onde ele tinha que ir, entendeu? Quando a gente decide não errar, quando a gente decide fazer o certo, a gente sabe pra onde a gente tem que ir, não sabe? Uhum. Então apontou, mas se você for sozinho, Não consegue. não consegue. Uhum. E aí Moisés, tem uma passagem que Moisés tem uma conversa com Deus, que aí ele sobe no monte e traz as tábuas, e aí o pessoal faz o bezerro de ouro, toda aquela história que a gente conhece bastante. Sim. E aí nessa situação morre um monte de gente, e aí Deus fala assim, eu não vou mais com vocês, não. Deus fala para Moisés. Ele fala assim, eu vou te proteger, eu vou te levar, você não vai passar fome. Ele tem uma conversa franca com Moisés, Deus. E aí fala assim, ô Moisés, eu vou te dar tudo que eu prometi, mas eu não vou com vocês. Ele fala assim, Senhor, não deixa a gente sozinho, não. Porque o que importa é a gente ter tudo e não ter a tua presença. Então a gente precisa andar dessa forma. Eu não quero ter tudo, eu quero ter a presença. Se o tudo vier junto com a presença, beleza. Porque é a presença que faz eu vencer as minhas lutas. É a presença que faz eu escolher. É a presença que faz eu ficar cheio. Então o mais importante é a presença. E aí depois, o resto é consequência. O resto é consequência. O resto é consequência. Que a gente possa aprender então com Moisés. Né? Posso aprender com Moisés. Primeiro a presença, depois o resto é resto. O resto é resto. Porque a gente ora por tantas coisas, não é? Uhum. Fala, Deus, eu queria isso, eu queria trocar de emprego. Não tá errado, não é? E se Deus nos desse e falasse assim, então você vai trocar de emprego, você vai ter um bom casamento, mas eu não vou com você não. Será que a gente não ia aceitar tudo isso? Ah, tá bom, Deus, esses fica presentes, aí, né? Não é sobre presentes, né? É sobre a presença. Presença. Então, que a gente não vai ter como a gente sair do mundo, e nem é isso que Jesus quer, mas que nós possamos escolher a presença dele todos os dias, mesmo estando dentro desse mundo, né? Eu lembro de um episódio que a gente gravou no mês das crianças, né, em outubro, que uma das mães que gravou com a gente falando sobre a filhinha dela participou, e ela falou no nosso episódio que ela desde criança, né, a filhinha dela tinha 4 anos, se eu não me engano, ano passado, e ela falava, né, filha, porque na escola já tinha comemorações do carnaval, né, nessa idade. E ela explicou, né, desde o primeiro ano que a filhinha dela estava na escola e ia ter o carnaval, olha, essa festa significa isso, isso e isso. E ela não proibiu, né, a filhinha dela. Ela disse, você pode ir, mas se você for, preciso que você saiba que você não está agradando o coração do Papai do Céu. Isso é muito difícil, né? Eu, assim, não tenho filhos, mas quando ela disse isso, eu falei, meu Deus, será que eu teria esse discernimento, essa sabedoria de conduzir dessa forma? E não só proibir. E não só proibir, porque eu acho que é aí que tá a questão, né? Normalmente, a gente não tá falando aqui de pais, né? Mas normalmente é o que acontece, as pessoas proíbem, né? Sim. É o que os pais normalmente fazem, ou muitas vezes também até alguns líderes que não são, né, líderes saudáveis, que hoje eu sempre falo que graças a Deus a gente tem, né? Mas a gente também sabe que ainda existem, né, muitas igrejas que não têm essa liderança saudável. E às vezes só vai ali, não, você não pode, porque você é crente. Ou você não pode, né, falando pro filho, porque a gente é da igreja, que é um outro termo pior ainda, né? Sim, sim. E às vezes isso, assim, o que vai gerar na cabeça de uma criança? Nesse caso que ela falou, né, era uma criança aí de 4 anos. Imagina essa criança crescendo, eu não posso, não posso, não posso. Quando ela puder, o que ela vai querer fazer? Agora né? eu tenho 18 anos. Agora eu quero saber o que acontece, porque eu nunca pude, né? Então eu achei, assim, muito sábia, né, a forma com que ela conduziu essa situação. E também ela comentou na época que ela até pensou, né, assim, eu posso deixar, porque agora não vai ter nada demais lá na escola, né? É uma criança, 4 anos, mas se eu deixar ela ir uma vez, e ela for uma vez, e ela for 2, e ela for 3 anos, 4 anos,
E aí, de repente, ela fala, agora eu não posso ir mais. Ué, como assim? Eu ia, agora eu não posso mais? Por quê, né? Então, ela falou sobre essa importância de, desde sempre, né? Desde o primeiro ano que ela participaria, explicar isso e deixar muito claro que era uma escolha e não uma proibição. E que ela estaria desagradando o coração de Deus. Isso é forte, né? Porque, assim, como ela é uma criança que já vem dentro desse contexto de ver o relacionamento da mãe com Deus, de ter um relacionamento com Deus, quando ela deixou claro que estaria desagradando o coração do Papai do Céu, ela não quis. Ela escolheu o Papai do Céu. Ela escolheu o Papai do Céu. É isso. Então, assim, foi uma escolha desde criança. Eu sei que a gente não tá falando sobre criança, mas acho que é importante dizer isso também. Né? Porque não é sobre a proibição, é sobre deixar claro que é uma escolha e o que você vai estar como consequência daquilo, né? O que vai acontecer se você escolher? Desagradar o coração do Papai do Céu. E você disse sobre o lugar onde a gente congrega, né? É o que quando eu vim para a igreja, foi isso que me cativou, sabe? Uhum. Quando eu cheguei no projeto, porque eu falei, poxa, esse lugar, eles não falam que não pode. Uhum. Eles ensinam que não pode. Uhum. E é diferente, O sabe? porquê das coisas. O porquê das coisas. Uhum. O porquê importa, né? Importa muito. Pra mim também. Esse foi uma diferença, porque assim, eu vim, né, de outra religião, e não falando, né, de igrejas, porque cada um tem a sua forma de ser conduzido, mas foi algo que me chamou a atenção, né, porque você vir de um lugar que não tem explicação e que existem proibições, e entrar em um lugar aonde você entende o porquê das coisas, e não só de coisas negativas, mas também de coisas positivas. Por exemplo, o batismo. Por que se batizar? Né? O batismo é uma coisa boa, mas às vezes se você não sabe o porquê, você perde toda a bênção daquilo, né? A alegria de ser, do porquê se batizar. Você se batiza porque é uma obrigação. Todo mundo tem que se Podia batizar. ter aproveitado, né? Se Nossa, eu soubesse, eu ia aproveitar, exatamente. não é? E eu sou muito grata, porque mesmo sendo, né, cristã há muitos anos, eu me batizei no projeto. Então eu me batizei, eu falo assim que Deus faz as coisas certas, né? Eu me batizei aproveitando o meu batismo, porque eu entendi o que em muitos anos eu não tinha entendido, né? Então, eu acho que assim, eu sempre falo, né, que é muito importante, se você não vai em nenhuma igreja, buscar uma igreja bíblica que é pautada realmente na palavra, né, e que traz esse esclarecimento, que tenham pessoas que não vão te falar isso pode, isso não pode, mas te explicar as coisas, te ensinar, né? A palavra de Deus, ela é para ser aprendida mesmo, e ter pessoas que estão ao nosso lado para nos esclarecer, isso é muito importante, né? Então, se você não tem esse discernimento, se você tem dúvidas, né? Se você não vai em nenhuma igreja, muitas vezes até por conta disso, né? De achar que, eu vou na igreja e tenho que deixar de parar de fazer um monte de coisa porque vão me proibir. Não, busque uma igreja saudável que vai te explicar muitas coisas e você vai ver que tudo faz muito mais sentido, né? Então, que você possa ter essa abertura. E quando a gente fala de carnaval, nós falamos que carnaval é algo cultural. Mas quando que algo como o carnaval deixa de ser só cultural e passa a ser espiritual? Porque nós vimos que existe um peso espiritual bem forte, né? Quando que eu posso ver assim que isso muda? Opa, não é só cultura, aqui tem algo espiritual. Aí quem nos mostra a palavra revelada. Uhum. Não tem, assim, sem enrolação isso. A Bíblia vai dizer o que a gente pode fazer e o que não pode. Uhum. E eu vou dizer uma coisa pra você, sabe? O carnaval hoje, contemporâneo, ele afeta o nosso espiritual. Uhum. Não é, analise se o carnaval vai afetar o seu espiritual. Não, não, não. O carnaval contemporâneo de hoje, ele é totalmente carnal, ele é totalmente voltado para as trevas. E ele vai fazer com que a gente se afaste de Deus. Porque a gente escolhe também se afastar de Deus. Também é uma escolha. Também é uma escolha. Então não é uma dúvida. Será que vai? Não, ele vai afetar. Se a gente já falando sobre carnaval, ele vai. Ele vai. E ponto. E ponto. Aí sobre outras culturas, a gente vai pra Bíblia a gente entender. Vai pra Bíblia. Essa já é um fato. Muita coisa assim, né? As pessoas estão chegando, existe uma pergunta, né? Fala, pode ou não pode? Não é? Tem hora que pode, tem hora que não pode. Não é isso. Eu falo, poxa, como que eu vou saber se eu conheço as escrituras? Poxa, mas ainda não deu tempo de eu conhecer as escrituras. Mas, poxa, você deveria estar andando com alguém.
Porque enquanto você não conhece as escrituras, se eu conheço, ou enquanto eu não conheço, se você conhece, quem vai me orientar é você. Por isso que a gente precisa de irmãos, né? A gente chama de irmãos, não é porque, o irmão da igreja. Não, não é irmão da igreja, não, é irmão da eternidade. Porque vai passar comigo o resto da vida lá. Então, esse irmão da eternidade, ele precisa me ajudar a eu ir para essa eternidade. Esse é o propósito. Então, nós precisamos andar com pessoas para que eles nos ajudem a direcionar. Aí a gente vai caminhando sozinho. Não é assim que todo mundo fala, né? Come mingau, depois o papinha, depois vai introduzindo alimento sólido, né? Daqui a pouco você está comendo sozinho. E aí você está ajudando outras pessoas. Então, se você não conhece as escrituras ainda, procure pessoas que possam caminhar com você, mas busque também, né? Não vai viver eternamente dependente da pessoa. Busquem também. Do irmão. Porque é um processo, né? A gente precisa evoluir nesse processo. E falando um pouco agora, vamos entrar no bloco 4, sobre a questão de ser um testemunho sem julgamento, né? Porque nós precisamos demonstrar a nossa convicção, aquilo que a gente acredita, né, o que nós cremos, e eu acho que o nosso podcast, esse projeto, ele existe para isso, para mostrar aquilo que nós acreditamos, a nossa fé, aquilo que a palavra diz, mas sem julgar e sem condenar aquelas pessoas que fazem escolhas diferentes, porque o nosso objetivo não é dizer, né, você tá errado e julgar e condenar a pessoa, não, é te mostrar, olha, Deus falou isso, né? Vem pra cá, vamos fazer o que ele falou, vamos fazer o que ele nos deixou. Então, esse é o objetivo. E como que a gente pode fazer isso, né? Demonstrar a nossa fé, a nossa convicção em relação ao carnaval, sem julgar e sem condenar as pessoas? Olha, a gente precisa fazer igual Jesus fez. Quando eu olho para algumas situações das escrituras, então assim, eu olho que Jesus, ele sentou com Zaqueu. Aí Jesus, ele sentou comigo. Jesus, ele sentou com você. Jesus sentou ou tá doidinho para sentar com quem tá assistindo. Então ele sentou numa roda onde não era falado o nome dele. E não que você tem que ir lá na roda do carnaval para falar de Jesus para as pessoas. Se você ainda não está nesse lugar, entendeu? Espiritualmente saudável para isso. Eu acredito que a gente precisa fazer o que Jesus fez, amou as pessoas. Então nós precisamos amar, nós não julgar. Tem um rapaz que eu cuido, sim, que a gente anda junto há bastante tempo, e ele se apaixonou por Jesus, assim. De uma forma, ele queria que todo mundo fosse pro céu. Só que aqueles que estavam fora da lei, né? Então ele entendia que existia uma regra, né? E realmente, né? Existem as escrituras, né? Mas ele cravou a régua, né? Ele falava pra pessoa que ela ia pro inferno, entendeu? Ela falava, não, se você continuar assim, você vai pro inferno. Não, não é sobre isso, entendeu? Eu falava pra ele, não, você não tá amando as pessoas. Ele falou, mas ele vai pro inferno. Eu falei, mas ama ele. Verdade. Você vai levar ele pro céu, entendeu? Então eu acho que é isso, sabe? A gente olhar e derramar sobre as pessoas. Porque teve um Jesus que teve paciência com Zaqueu. E quando a gente fala de Zaqueu, Zaqueu não foi lá encher o saco dele. Ele falou assim, Zaqueu, desce daí que eu tô indo na sua casa. Então ele passou e falou assim, Carlos, desce daí que eu tô indo na sua casa. Não sei qual que é o seu nome, que tá assistindo, mas ele falou, ei, desce daí. Tô indo na sua Tô casa. indo na sua casa. E às vezes ele tá na sua casa e ele quer entrar e ele quer sentar na sua mesa e ele quer falar, poxa, anda comigo. Entendeu? Olha para as coisas que eu estou fazendo. Olha para as coisas que você vai viver. E aí você vai parar de viver os costumes e a cultura do mundo de trevas. Isso vai ser bom, não vai ser ruim. A gente não é obrigado a estar fazendo isso aqui. Você é obrigado a amar Jesus? Não. Nem eu. Mas por que você ama Jesus? Por que eu amo Jesus? Porque é muito bom. Porque é muito bom, porque é maravilhoso. E você só vai entender se você ama ele também. Sim. Porque é aquele negócio, né? De só entende quem vive, de só fato. Quem vive. Né? E a gente sempre fala, né? Que Jesus, ele é educado, né? Então, ele, tô indo lá. E ele vai ficar na sua porta, mas ele vai ficar te esperando, né? E mais uma vez, é uma escolha se você abre a porta ou não. Se você deixa ele entrar ou não, né? Porque Jesus não arromba a porta igual o mundo das trevas faz, né? As trevas não pedem licença e abre a porta para mim. Não, ela já vai entrando na nossa casa, ela vai entrando na nossa vida, né? Esse mundo das trevas, espiritualmente falando, invade e toma a nossa vida, se a gente permite.
E Jesus não, ele vai esperar a gente dizer sim, pode entrar, quero andar com você, para que ele entre realmente na nossa vida. Então a gente precisa mais uma vez fazer a escolha de sim, né? Vem, Jesus. É, e essa questão do julgamento, né, de condenar, muitas pessoas acabam usando, né, isso que você falou, de uma forma também distorcida, para dizer assim, Jesus andou com prostitutas, então tá tudo bem, né, não é errado ser prostituta. Jesus andou com pecadores X, Y, Z, então tá tudo bem ser pecador, né, as pessoas acabam distorcendo muitas coisas assim Sim. também. Então a gente tem que tomar cuidado. Jesus andou por qual motivo, né? Não era para que aquelas pessoas continuassem sendo pecadoras. É porque ele queria mostrar, né, o amor dele para elas, para que elas se convertessem o coração a ele. Então, às vezes, as pessoas distorcem dizendo que, como Jesus andou, tá tudo bem ser assim. E não, né? A gente precisa também ter esse discernimento. Eu não amo menos uma pessoa por ela ser pecadora ou não, porque todos nós somos. Mas eu preciso fazer com que mostrar, amar aquela pessoa de uma forma que ela vá entender aquele pecado e querer mudança. E não, né, me levar junto pro pecado Sim. dela. Jesus Né? Que isso... transformava a vida dessas pessoas. E Uhum. nós, né? Precisamos transformar também. Exato. E Jesus não era Jesus que era transformado, né? Pelo Sim, mal. isso, Ele transformava. Então é assim que a gente precisa ser também na vida das pessoas, né? E você acredita, assim, que o testemunho prático do dia a dia, o que nós fazemos, as nossas atitudes, elas acabam falando mais alto do que o discurso, de fato? Porque aqui a gente está falando muita coisa, a gente está esclarecendo. Mas o que eu vou fazer lá fora, no meu período de carnaval, fala muito mais, não fala? Nossa, mas muito. Muito, muito. Palavra sem testemunho é só para gerar ferida. Uhum. Só. É afastamento. Palavras sem testemunho. Só geram ferida e afastamento. É isso. Uhum. Deixa eu anotar para não esquecer. Porque não tem como. Eu preciso gostar daquilo que eu falo, sabe? Um vendedor só vende seu produto, não é assim? Se ele acredita no seu produto, Sim. Nós só vamos conseguir convencer alguém, porque a palavra de Deus fala que quem convence é o Espírito, não é nem a nossa voz, se a gente estiver nele. Entendi. E aí é onde vira hipocrisia, né? Que as pessoas falam algo e fazem outro. Sim. É uma pessoa hipócrita, e Jesus condena os hipócritas, né? Lá na palavra dele. E eu acredito, assim, que hoje a gente vê, né, muitas pessoas feridas com a religião, não com Jesus, né, mas com a religião em si, por conta dessa hipocrisia, né? De pessoas falarem algo e fazer outro diferente. Então, se você é cristão, né, que você seja essa atitude, Sim. esse exemplo, né, para as outras pessoas. Não que você não possa falar, mas que você fale e faça. Sim. Né? Que você demonstre. Eu tô vivendo algo bem legal, assim, com uma pessoa, sabe? Essa pessoa, ela já leu a Bíblia, mas ela nunca foi na igreja. Aí ela tá indo na nossa cela, na nossa rede, né? Que a gente chama de rede. E aí ela foi num lugar com a gente onde tinham muitos crentes, assim, sabe? E aí ela falou assim, mas é isso aqui que é ser cristão? Não é isso que eu aprendi na Bíblia, não. Também tem esse lado, entendeu? Por isso que a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, sabe? Então, não é só falar, mas é também demonstrar ser, né? Que às vezes essa pessoa que nunca foi lá na igreja, ela sabe mais ali do que tá Ela escrito. tá descontaminada, entendeu? Né? Da religião, né? Sim. Então, como você disse, tem igrejas que pregaram não a Bíblia, mas aquilo que eles acreditam. Que eles acreditam. E aí ela tá descontaminada disso, porque ela não induziram ela a acreditar em algo que fora das escrituras, sim, sabe? Que legal. E assim, como que nós podemos aprender, né, com a forma com que Jesus se relacionava? Você falou que ele encontrou Zaqueu, ele nos encontrou, né? Encontrou a Keila, encontrou o Carlos. Como que a gente pode aprender com isso? A gente já falou um pouco sobre amar as pessoas, né? Mas você acha assim que, além do amar, como que a gente andando ali com as pessoas, a gente pode fazer isso? É assim, a gente vai pelo exemplo, né? Então, como a gente disse, o amar as pessoas é aquilo que Jesus fez. Então, o que eu preciso oferecer para as pessoas? Não é o que as pessoas têm para oferecer para mim, mas sim o que eu preciso oferecer para elas.
E o amor, às vezes, a gente acha que o amor é só um abraço, sabe? Mas o Uhum. amor é uma preocupação. Uhum. O amor é uma ajuda financeira. O amor é uma ajuda a limpar uma casa, a limpar um quintal. O amor é levar no médico. Uhum. O amor é ouvir a pessoa, sabe? Tem uma palavra na Bíblia que vai chegar diante de Deus algumas pessoas e ele separa essas pessoas. Uhum. E aí ele, em certo momento, ele fala assim: olha, vocês vão para o céu, vocês vão para a eternidade. Aí ele fala assim: Senhor, mas o que que a gente fez para ir para a eternidade? Ele fala assim: quando meus pequeninos tiveram fome, vocês deram o que comer. Uhum. Quando eles tiveram sede, vocês deram de beber. Eles não tinham lugar para dormir, Uhum. vocês deram pouso. E aí eu penso assim, sabe? Não estou saindo fora das escrituras, mas quando alguém quis um abraço, você deu. Uhum. Porque senão parece que só os pobres vão pro céu, sabe? Uhum. Mas tem muita gente que que tem muitas posses, mas precisam de abraço, Uhum. precisa de atenção, precisa de um, um oi. Uhum. Então eu falo muitas coisas, é, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer que demonstra Uhum. aquilo que Jesus fez, Uhum. entendeu? Não é só coisas materiais, mas também são coisas materiais, Sim, né? Às vezes depende do que a pessoa tá precisando naquele momento. isso. Uma ajuda, e aí você precisa ter. Se você não tiver esse olhar de amor pro outro, muitas vezes você nem vê o que ele tá precisando, Sim. né? Por isso que a gente tem que valorizar o outro, valorizar as pessoas e enxergar elas de fato, né? Como pessoas, como ser humano. Se a gente não comemora o carnaval, o que a gente faz então nesse período? Nesse período de O que a gente carnaval, faz nesse período? Porque muitas pessoas, se não vão pro carnaval, vão fazer o quê? Como que elas podem comemorar? Você acha que assim é importante substituir, né? Não vou pro carnaval, não vou comemorar o carnaval, mas vou colocar algo nesse lugar, fazer algo intencional? Ou tá tudo bem eu só deixar esse espaço ali vazio? olha, eu acredito que a gente precisa ser intencional em tudo que a gente faz. A gente precisa Uhum. aproveitar todas as oportunidades. Primeiro, conselho, não vá ao carnaval. Aham. Que era matar a carne, agora é alimentar a carne. É. Tinha que mudar esse nome aí. Não façam isso. Em nome de Jesus. Agora, assim, as igrejas, a maioria das igrejas, elas oferecem algo. A nossa Uhum. igreja mesmo tem a conferência de carnaval. Uhum. Tem igrejas que têm acampamento. Tem igrejas que têm retiro. Tem Uhum. igrejas, né? Congressos. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem. Uhum. Isso vai resolver a nossa vida? Não. Porque a nossa vida ela precisa ser feita de constância. O meu relacionamento com Deus ele precisa ser constante. Eu preciso buscar isso todos os dias. Uhum. Mas às vezes você está ouvindo essa palavra agora, você está ouvindo esse podcast agora, e aí você fala, poxa, eu não tenho nenhum lugar para ir. Primeiro, não vá para o carnaval. Uhum. Você deve conhecer um amigo crente. Uhum. Conversa com ele, fala onde você vai estar. Uhum. Entendeu? Eu vou com você. Porque mesmo eu achando que esse período só não resolve a sua vida, porque você poderia quebrar tudo o ano inteiro Uhum. e separar o período do carnaval para se santificar. Uhum. Não, misericórdia, né? Não vai Uhum. adiantar muita coisa. Sim. Mas quando a gente se ajunta, eu sempre falo isso, né? Lá na nossa igreja, na igreja de Jesus, quando a gente se junta e a gente fica tanto tempo exposto ao Espírito Santo, Uhum. que a gente é mudado, a gente é transformado e a gente é aperfeiçoado nesses 4 dias que a gente passa junto. Uhum. Esses 4 dias muda a vida. Uhum. A sua vida pode mudar em 4 dias. Uhum. E você pode nunca mais ser a pessoa que você era. Uhum. Sabe? A minha vida foi transformada assim. Minha vida Uhum. foi transformada num acampamento de carnaval. Que eu fui num dia eu era uma pessoa, no outro dia eu era outra pessoa. Uhum. Porque Deus entrou na minha vida e mudou ela. Mas eu já era crente. Uhum. Entendeu? Mas, poxa, eu estava exposto a tanto as pessoas, sabe? A gente só falando de Jesus. E todo mundo junto, vivendo como uma família. Não é só viver no meu quarto, afastado das festas. A não ser que eu não tenha escolha. É Uhum. melhor eu ficar no meu quarto. Eu faço um retiro eu com Deus, Uhum. não é? Mas se você tem a oportunidade,
esteja no ajuntamento de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo. Porque a Bíblia vai falar que no céu existem milhares de anjos. Não existe um anjo adorando. Existe uma multidão. Na volta de Jesus vai existir uma multidão de pessoas cantando. Não é uma pessoa. Então, é legal você estar sozinho no seu quarto? Claro que é. Não posso dizer que não. Mas é legal você estar no ajuntamento também. E aproveita essa época do carnaval, porque tem muita oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer lugares saudáveis, Sim. né? Então, faça isso, né? Em vez de ir pro carnaval, procure algo que mate a sua carne de verdade. E encha você com o Espírito Santo. Que vai fazer sentido mesmo com a palavra, né? Carnaval, o significado da palavra. Tem uma igreja que eu fui uma vez numa conferência, num congresso de juventude. Eles montam um grupo de pessoas para evangelizar no carnaval. Então, em vez de esse grupo, não sei se é a igreja inteira, mas esse grupo, ele fala, eu não vou para o retiro para que eu possa falar de Jesus onde precisa ser falado. Eu acho super legal. Porém, às vezes você não está em condição nenhuma de fazer isso ainda, né? Às vezes você vai sozinho, você vai lá num lugar onde você tem problema de sexualidade, você vai lidar com a sexualidade sozinho. Não vá, mas é outra coisa que dá para fazer. Se você tá totalmente saudável espiritualmente, junte algumas pessoas, vai falar de Jesus nos lugares. Aproveita a oportunidade também. É legal você... Ontem, a gente falou um pouco sobre isso, né, com algumas mulheres que a gente teve um encontro sobre aproveitar a oportunidade. E a palavra foi sobre o cego, né, que estava ali na beira da estrada, e Bartimeu, né? E Jesus estava passando, Jesus só estava passando, não tinha nada a ver com ele, mas ele aproveitou a oportunidade, né? Jesus estava passando ali e ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi. E as mesmas pessoas falando para ele, fica quieto, mandando ele se calar, ele insistiu, ele não perdeu a oportunidade de correr até Jesus e ser curado. Então, a Bíblia tá cheia de histórias assim, né? Bartimeu era uma, mas a Bíblia tá cheia de histórias em que as pessoas não perderam a oportunidade de estar próximo de Jesus, né? Então, se a gente tem essa oportunidade também, por que não, né? Por que não aproveitar? Vai deixar a oportunidade passar, né? E o pastor tá falando sobre a conferência, né? Aqui no Projeto Amar tem a conferência e agora tá sendo vendido, né, convite individual. Então, ai, nossa, não vi nada, não comprei nada, não sei como participar. Tem uma oportunidade ainda. Vem com a gente. Ainda tem uma oportunidade. Entra lá no Instagram e vê. Né? Atualmente, agora, né, como eu já comentei com vocês, eu me mudei de cidade, então estou em São José do Rio Preto e estou congregando em uma igreja lá, na Igreja do Nazareno, e lá é retiro, né? Então a gente vai participar do retiro, que é realmente se retirar, né? O retiro é esse significado, né? Se retirar deste meio para fortalecer o nosso espiritual com Cristo, e também tem individual, então a pessoa, não fiz nada ainda, tem como participar ainda, então procure, né, e se você quer ir para uma outra igreja, um outro lugar, procure, porque como o pastor falou, a maioria das igrejas oferecem algo, né, para te fortalecer espiritualmente nesse período, de alguma forma. E assim, falando já sobre essa questão do fortalecimento, né? É possível eu fazer esse período, ao invés de fortalecer a minha carne, eu fortalecer o meu espírito, né? Sim. Participando, ou como esses exemplos que você falou. Sim, estando junto com pessoas, né? Buscando o mesmo propósito, estando no mesmo propósito, né? Na mesma missão. Esse é o objetivo do crente. Estar Esse é o junto. objetivo do cristão, né? A gente viver em comunhão, a gente tá junto, a gente se ajuda. Essa questão do ajuntamento, né? De estar junto, a Bíblia também traz isso em tantas situações, né? A maioria dos acontecimentos da Bíblia é em conjunto ali. Então, os milagres, quando, né, o Espírito Santo veio, está escrito ali em Atos, estavam todos reunidos. Então, não queira se isolar, porque o isolamento também é uma ferramenta, né? Sim. Que o inimigo usa ali. Você estando isolado, você fica mais fraco, né? Sim. E você estando em grupo, você fica mais forte. Claro que em um grupo unido pelo motivo
certo, né? Pelo propósito correto com Cristo. Não vai pro bloco de É, carnaval. porque aí é pior ainda. Aí é unido pelo motivo errado. Aí pronto. Pastor, uma palavra final para quem está nos assistindo sobre tudo isso, não só sobre o carnaval, mas sobre escolhas, sobre o mundo espiritual, o que você queira assim deixar para as pessoas, além desse convite, né, de participar com a gente. Olha, é muito difícil, né? Não ser repetitivo em algumas coisas, né? Uhum. Porque é muito aquilo que a gente está vivendo, né? E as pessoas olham pra gente, às vezes, e acham que a gente já venceu todas as coisas, sabe? Mas a gente não venceu, não. Tinha um amigo meu que ele falava assim, ó, ele falava, a gente é como se fosse um monte de pedra, Uhum. e cada uma é de um tamanho. Então, uma encaixa na outra e não deixa com que isso romper. Uhum. E quando a gente vai ver as instruções de Deus para montar os altares para ele fala assim, não faz com pedra cortada não, Uhum. faz com pedra natural, porque elas se encaixam também. Uhum. Ela não é adulterada. Então nós precisamos de pessoas. Uhum. A gente nunca caminha sozinho. Hoje eu estou, graças a Deus, né, no caminho de Cristo, porque eu tenho pessoas do meu lado. Uhum. Eu gostaria muito que essa palavra tocasse seu coração, você que está nos assistindo, e que você entendesse que a sua vida vale mais do que qualquer prazer carnal. Uhum. E que Jesus, ele vai te dar uma alegria que você ainda não conheceu. Porque ele nos dá umas alegrias que não faz sentido. Porque Jesus não faz sentido. Ele fala que as pessoas vão falar que a gente é louco. Então, nós precisamos se expor a isso. E se você acredita que esse mundo foi criado, eu sempre falo isso, sabe? Se você acredita que esse mundo foi criado milagrosamente, que Deus formou tudo, e fala que ele formou tudo do quê? O que que tinha? Era trevas. Existia um vazio. E não existe vazio. Sabe? Não existe vazio sem trevas. Só existe vazio com trevas. Tem pessoa que fala assim, agora eu me esvaziei. Ou você se enche de Deus, ou você vai se encher de trevas. Uhum. Então, meu irmão, meu amigo, ó, não fique com o seu coração vazio. Não se Uhum. sinta dessa forma. Você precisa se encher. Uhum. Você precisa se esvaziar das trevas e se encher de Deus. Você precisa de pessoas para te ajudar na jornada. E escuta uma pessoa que é apaixonada por Deus. Olha, você vai ter as suas lutas. Você vai ter as suas dificuldades. Nós temos as nossas dificuldades. Mas o amor de Jesus vai superar tudo isso. Porque hoje eu vivo, sabe com o que eu vivo hoje? Eu vivo com a expectativa da eternidade. Uhum. Então hoje a minha esperança é a eternidade, não é uma fuga. Então eu peço para você não viver na fuga da eternidade, mas na expectativa dela. Uhum. Porque todas as vezes que eu tô passando por uma dificuldade muito grande, eu falo assim, poxa, daqui a pouco passa. Eu vou falar para você uma coisa, o seu daqui a pouco pode ser 100 anos. Uhum. Mas os 100 anos perto da eternidade é daqui a É pouco. daqui a pouco. 1000 anos perto da eternidade é daqui a pouco. Uhum. Matusalém, o homem que viveu mais na Bíblia, viveu só um pouquinho da eternidade. Uhum. Entendeu? Então, só que nós só vamos conseguir passar por isso tudo Uhum. se a gente abraçar aquele homem que sentou na mesa de Zaqueu, que sentou na Uhum. mesa do Carlos, que sentou na sua mesa. Uhum. A gente só vai conseguir superar todas as dificuldades se a gente colocar na frente aquele mesmo guerreiro que entrou na frente de Josué. Uhum. A gente só vai conseguir vencer isso tudo e ser pleno se a gente negar tudo que está sendo dado, como Moisés negou, e falar: o que importa para mim é a tua presença. Uhum. O meu desejo é isso para sua vida, sabe por quê? Porque esse é o desejo para minha vida. Então eu desejo escolher isso todos os dias. E é Uhum. sobre escolha. Você precisa escolher. Eu escolho todos os dias, porque a minha carne grita. E mas o meu espírito avisa. Uhum. Fala, tá errado. E como que você sabe? Porque o meu espírito avisa. E aí tá errado. Aí eu olho para as escrituras e tá errado mesmo. Então, o meu desejo para você, se fosse uma palavra final, é: Jesus ama a sua vida. Uhum. Ele morreu por você. E ele não morreu para você viver essas festas carnais e nem uma vida carnal. Ele morreu para passar a eternidade do seu lado. E ele não vê a hora de te dar um abraço, fisicamente, na hora que você chegar no céu
do lado dele. Amém. 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 Ansiosa por esse abraço. Porra. Eu acho que assim, ficou muito claro que não é somente sobre o carnaval, né? É sobre uma vida de escolhas. Uma vida de escolha. E as escolhas que elas estejam sempre apontando para Deus, né? Não é sobre se isolar do mundo, né? Também é não se perder dentro, né, desse mundo de trevas que está ao nosso redor. Não permitir que ele nos governe, mas que o nosso Deus, nosso Pai nos governe, né? Que Jesus, que morreu ali por nós, nos governe. E o que é, quantos dias? 4 dias de carnaval? 4 dias. Perto de uma eternidade, né? Não Vou dá. abrir mão de uma eternidade do lado de Deus, do lado de Jesus, por causa de 4 dias, né? Então. Vou ser prisioneiro dos meus desejos? Vou escolher eles ao invés da liberdade, né? De estar em Cristo, que é a verdadeira liberdade, né? Então, cada escolha é uma resposta nossa para esse convite que Jesus faz para nós, né? Ele está dizendo: vem, né? Me segue, eu tô aqui. E eu vou dizer sim ou não, né? Então, que nós possamos dizer sim através das nossas escolhas todos os dias, inclusive neste período de carnaval, né? Que eu oro assim, peço, né, para que Deus nos dê discernimento, não só nesse período, mas sempre. Que nosso coração esteja tão pertinho de Deus que a gente consiga ter esse discernimento muito claro do que é para Ele, do que é dele, do que é por Ele, do que não é também, né? E eu quero agradecer, Pastor Carlos, Eu que muito agradeço. obrigada pela sua presença, muito obrigada por tudo que você compartilhou, né, com a gente. Eu acho que, assim, foi uma forma muito clara e muito bíblica, né? De fato, Amém. o que Jesus nos deixou, o que Deus espera de nós. Então, eu agradeço pelo seu tempo, pela sua disposição. É uma honra. E também pelo seu, não só por estar aqui, né? Mas pelo seu sim para Jesus, né? Por dedicar a sua vida por Ele e para Ele. Eu quero te deixar aqui um brinde do nosso parceiro, da Max Muscle. Obrigado. Nosso apoiador aqui do projeto. Agora que você tá numa vida assim mais fitness, né? Tá assim, ó. Se 2026 tá começando agora, tem bastante gente que fala, né? Agora 2026 vai. Agora Eu comecei em 2025. Faz tempo, então tá mantendo, né? Outra vez essa vai. Então, que nosso parceiro deixou esse brinde, que você possa aproveitar também. E quero deixar para você que ficou até aqui com a gente, curte, comenta, compartilha, envia para todo mundo que você quer que as pessoas entendam o real sentido desse carnaval, né? Do porquê viver para Cristo, escolher Cristo. Manda para todo mundo que você puder. E eu te agradeço, muito obrigada, né? Que Deus abençoe sua vida. Obrigada por estar aqui com a gente nesse projeto, nos acompanhando. Um beijo no seu coração, que Deus derrame bênção sobre a sua vida. Tchau, tchau.